viu a versatilidade dessa saia transpassada? Quer aprender como fazer um molde e como costurar essa peça? Então fica aqui e me acompanha. Oi, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou costureira e modelista há mais de 20 anos. E no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um molde, como cortar e como costurar a saia transpassada, que também é conhecida como saia envelope. A saia transpassada, ela é uma tendência dessa temporada, ela veio com tudo nesse verão e além disso ela é super versátil, é só modificar algumas amarrações e você vai ter um novo modelo. Sabe quando se diz assim, menos é mais? Então, essa saia é isso, menos é mais. E além disso, é uma peça super fácil e super rápida de ser costurada. Se você tiver um tecido aí, dá pra fazer ainda hoje, tá? É só me acompanhar. Mas antes eu tenho um recadinho para vocês. Em janeiro, ou seja, na próxima semana, vai começar o curso de modelagem em tecido plano aqui no canal. O curso é totalmente gratuito e toda semana tem vídeo novo. Você vai aprender a modelar do zero. A programação do mês de janeiro já está pronta e ela já está fixada lá no banner do canal. E nesse primeiro mês eu vou ensinar como fazer os moldes base de blusa, saia e calça. E ainda vai ter um vídeo de tira dúvidas. As aulas são todas gravadas, não são aulas ao vivo e na aula tira dúvidas essa aula também vai ser gravada e eu vou responder as dúvidas que surgirem nos comentários de cada aula. Então, se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva, deixe um like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, tá? O like, ele é super importante para quem faz vídeo aqui no canal, porque é através desse like que o YouTube entende que o conteúdo ele é relevante, que ele é importante. Então, já aproveita e já deixa um like aí. Bora lá fazer então essa saia? Bom, e a primeira coisa que eu vou fazer é tirar as medidas. Para fazer essa saia, o que eu preciso de medida? Eu preciso de medida de cintura e medida de comprimento de saia, né? A medida que eu quero de comprimento final dessa saia. Então, para tirar a medida da cintura, eu vou colocar aqui na altura da cintura. Eu uso a calça, saia com a cintura mais alta, eu gosto dela aqui. Então, eu vou posicionar aqui, não vou apertar e também não vou deixar folga. Tirar uma medida normal de cintura, né? Vou posicionar a fita métrica aqui, encaixando aqui. Porém, essa saia é uma saia transpassada. Ela vai vir aqui pro outro lado. Então, eu vou precisar colocar essa medida também do transpasse. Então, aqui, ó, eu tô posicionando o início da minha fita mais ou menos aqui na linha do bico do seio. E aí, eu vou colocar a fita métrica até mais ou menos o outro bico do seio. E essa vai ser a medida que eu vou fazer de cintura para a saia. No meu caso aqui, eu vou fazer ela com 105 centímetros, tá? E outra medida que eu preciso é o comprimento da saia. Ela é tirada a partir da altura da cintura, onde é que você vai querer usar a saia, até o comprimento que você vai querer a saia. No meu caso, eu quero fazer ela com 95 centímetros lá nas costas e na frente eu vou levantar ela um pouquinho. Eu vou deixar ela tipo um degradezinho, sabe? Na frente um pouquinho mais curta e atrás com um leve caimento. Mas o final dela eu vou querer então com 90 centímetros nas costas. Bom, para começar, essa saia ela vai ser cortada num godê, tá? Então, mas antes de cortar ela, de fazer um molde, eu vou explicar para vocês como é feito o godê, para daí vocês conseguirem entender depois como é feito o molde dessa saia, ok? Então, isso aqui é uma saia totalmente godê, 100% godê. Ou seja, ela é cortada num círculo. Também muita gente chama isso aqui de saia prato, né? Porque pelo formato do prato, tá? Então, aqui embaixo na saia godê eu tenho a barra, aqui é a cintura e aqui fica a linha do comprimento da saia. Além da saia godê, eu também posso fazer 3/4 de saia godê, onde que eu retiro uma das partes,
Posso fazer uma saia meio godê e posso fazer uma saia 1/4 de godê. São todas saias godê, a diferença é o volume que cada saia dessa apresenta. Então, quanto maior a roda dela, mais volume ela vai ter na parte de baixo da barra, tá? A saia transpassada eu vou fazer no meio godê. Só para fazer a saia no meio godê, ou então qualquer uma dessas saias, para achar a cintura, existe uma fórmula para se fazer isso, tá? Então, assim, no caso, para saia godê, a fórmula é o seguinte: eu vou pegar o valor de π, é 3,14. Então, quando eu quero achar a cintura de uma saia godê, eu vou pegar o π vezes 2, 3,14 vezes 2 vai dar 6,28. Esse aqui é o valor que eu vou usar depois para calcular, então, essa circunferência aqui da cintura. No caso de saia 3/4 de godê, eu pego o π, faço vezes 1,5, 3,14 vezes 1,5, 4,75. A mesma coisa, 4,71, desculpa. A mesma coisa, é esse valor aqui que depois eu vou usar para calcular esse raio aqui que é da cintura, tá? Na saia meio godê, o π é vezes 1, ou seja, 3,14 vezes 1, que dá 3,14. E na saia de 1/4 de godê, é o π vezes 0,5, é igual a 1,57. Bom, então, sabendo desses valores aqui, que são para cálculo do raio, eu vou usar essa fórmula aqui, tá? Como calcular o raio da cintura? Bom, eu defini que a minha cintura vai ser 105, porque eu fiz o transpasse, então cintura 86, coloquei mais um valor para transpasse, deu 105, tá? Então, a fórmula aqui é o seguinte: circunferência da cintura mais bainha de acabamento. Por que bainha de acabamento? Porque aqui eu vou ter as costas da saia e aqui na frente vai ser a abertura da saia, vai ser o transpasse dela. E aqui eu vou precisar fazer uma bainha, então eu tô colocando a bainha de acabamento, que é 3 centímetros, tá? E vou dividir pelo π da saia de meio godê. O π da saia de meio godê é 3,14. Então, eu tenho aqui circunferência da minha cintura mais transpasse, mais 3 centímetros de bainha, dividido por 3,14. 108 dividido por 3,14, eu vou ter um resultado de 34,39. Esse aqui é o raio. O raio, ele é medido do ponto central aqui e eu vou medir ele para baixo. Sempre desse ponto eu vou medir essa mesma distância que deu o raio. E aí eu vou formar o círculo ou o meio círculo, ou conforme eu definir que tipo de saia que eu tô usando para fazer a circunferência, tá? Então, aqui no caso, para saia meio godê, o meu raio aqui é de 34,39. Porém, a saia godê é uma saia, a cintura da saia godê, ela tá cortada, ela tem um corte arredondado aqui. Quando tem corte arredondado, é um corte que a gente chama de enviesado, ou seja, ele acaba esticando. Então, em vez de colocar 34,39, eu vou tirar esse 1,39, vou fazer menos 1,39 e o meu raio vai ficar com 33 centímetros. Então, para saia de meio godê, eu vou ter esse ponto central e vou fazer o raio com 33 centímetros, tá? 33. Eu já vou mostrar como fazer o molde disso e aí a gente vai aplicar esse raio
no molde, Tá? Então vamos lá. Aqui eu tô com as medidas que eu tirei: cintura mais transpasse 105 centímetros e o comprimento total da saia 90 centímetros. Mas antes de fazer a saia no godê, aqui eu preciso entender como essa saia vai ser feita. Essa saia ela tem 3 partes. Eu vou ter em cima o cos da saia. Eu vou ter então a saia cortada no meio godê. E embaixo eu tenho um babado. Certo? E essas partes aqui eu preciso definir em quais tamanhos que eu vou querer. Então, assim, o cos eu vou fazer ele com 4 centímetros. E o babado eu vou fazer ele com 15 centímetros. Então, num total de 90 centímetros, eu vou precisar tirar 4 de cos e 15 de babado. Isso vai sobrar, se eu tirar 90 menos 4 menos 15, vai sobrar 71 centímetros. 71 centímetros é o comprimento da saia no godê, na parte das costas, é a parte que eu quero mais comprida, tá? Porém, aqui nessa saia, eu tenho que acrescentar ainda a parte de costura da saia. Na parte do cos, para cima da saia, eu vou precisar de 1 centímetro para fazer a costura do cos. E para baixo, eu vou fazer a costura da saia com o babado, eu vou fazer uma costura a costura francesa. E na costura francesa, então, eu preciso de 1,5 centímetros de costura. Então, no final, eu tenho 71 mais 1,5. Eu tenho 73 centímetros e meio que eu vou precisar no comprimento da saia nas costas. Aí, como eu falei, na frente, eu quero fazer a saia tipo um degradê. Eu quero fazer ela um pouquinho mais curta e aí ela vai aumentando levemente até lá nas costas. Eu vou tirar da frente da saia, eu vou tirar uns 20 centímetros. Então, a minha frente, isso aqui vai ser o valor das costas, e a frente menos 20 centímetros, eu vou ficar com 53 centímetros na frente, tá? Outra coisa, para fazer o molde do cos. O molde do cos, ele tem 4 centímetros. Porém, eu tenho que fazer ele duplo, porque eu tenho que ficar com o acabamento interno. Então, de 4 centímetros, ele vai passar para 8 centímetros. E eu preciso também acrescentar aqui a costura. A costura eu vou fazer dos dois lados. Então, são 2 centímetros de costura no total. Então, 4, vou colocar aqui, cos, 4 centímetros, mais 4 centímetros e mais 2 centímetros de costura. Então, o cos, vou ter que cortar ele com 10 centímetros. Então, aqui eu tô definindo as medidas que eu preciso fazer de cada parte da saia, de cada molde. O babado da saia. O babado eu quero com 15 centímetros. Porém, o babado para cima, ele vai ser costurado na saia, então eu preciso colocar uma margem de costura para cima. E para baixo, eu ainda tenho a bainha para fazer. Nesse, eu vou fazer uma bainha de lenço. Então, aqui, o babado, eu quero ele com 15 centímetros. Babado 15 centímetros, vou precisar de mais 1,5 da costura francesa e mais 1,5 para bainha de lenço. Isso vai dar 18 centímetros. Então, são essas as medidas de comprimento do molde. Depois ainda preciso definir a largura desse cos e a largura aqui do babado, tá? Mas antes eu vou começar a fazer o molde e depois esses aqui eu defino depois por último, tá?
Então aqui eu já tô com papel para começar o molde. Mas antes de começar o molde, eu preciso ter esse papel em uma das partes esquadrado. O que quer dizer esquadrado? Eu preciso ter ele num ângulo de 90 graus certinho, tá? Então essa parte do papel aqui, ela tá reta, mas aqui em cima ela não tá reta, aqui tá torta. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é esquadrar. Esquadrar é pegar uma régua de esquadro, você vai posicionar ela dessa forma aqui no papel. Se isso aqui não tivesse reto, eu ia colocar ela um pouquinho mais para dentro. Eu ia traçar uma reta aqui. E ia traçar uma reta aqui nessa ponta. Dessa forma, eu tenho um ângulo de 90 graus. E aqui eu posso então continuar depois deixando essa parte toda reta com uma régua, tá? Se não tiver o esquadro para fazer esse ângulo de 90 graus aqui, você pode usar um quadro, você pode usar uma caixa, desde que tenha esse ângulo aqui, tá? Que tem um ângulo de 90 graus. Aí você vai posicionar aqui e vai traçar também esse ângulo aqui. E depois você vai continuar com uma régua, tá? E agora, aqui para baixo, então eu utilizo uma régua maior. Se não tiver régua maior, também pode ser qualquer outra régua. Mas eu vou posicionar a régua aqui, ó, bem rente a essa linha aqui que foi esquadrada. E vou continuar essa reta. E a mesma coisa aqui nessa lateral. Então, posiciono a régua em cima da linha. Vou colocar aqui. E vou continuando a reta. Bom, e aqui eu tô novamente com o meu cálculo do raio. Então, lembrando o cálculo do raio, eu cheguei aqui na minha medida com a cintura de 105, eu cheguei no raio de 33. Esse 1,39 aqui que eu tirei, como eu falei, como tá um corte arredondado, ele acaba esticando, né? Então, sempre se tira um pouquinho aqui, justamente por ele ficar maior. Então, você pode tirar entre 1, 2 centímetros aqui. Eu tirei 1,39 para deixar num valor já arredondado, tá? Não tira muito mais que isso. Se ainda a cintura ficar grande, ficar com folga, é melhor embeber um pouquinho, porque aí, se puxar ela demais, se ela ficar muito apertada, ela vai dar defeito também, porque daí ela vai ficar justa bem na parte da cintura e aí para baixo ela pode marcar um pouco a barriga, tá? Então é melhor, se ela ficar maior ainda que a circunferência da cintura, dar uma leve embebida para ela chegar bem certinho na medida e tá tudo certo. Desde que ela não franza, tá? Mas ela não vai franzir, já tirando aqui 1,5. Se precisar embeber, vai ser bem pouca coisa, é só realmente para ela não ficar esticando, para ela não passar da medida de cintura, tá? Então, aqui o meu raio é 33. Então, a partir daqui, desse ponto aqui que eu esquadrei 90 graus, eu vou começar a medir 33 centímetros. Eu vou fazer vários pontos e a fita métrica, ela sempre fica aqui no 33. Ou ao contrário também, você pode colocar ela aqui no início da fita e medir 33 para baixo. E aí você vai fazendo o contorno desse raio. E aqui vai ligar os pontos.
Então, aqui a circunferência da minha cintura já tá pronta. Lembrando que aqui eu tô fazendo meio molde. Então, uma das partes, eu vou fazer a dobra de tecido. Eu vou usar essa aqui como sendo costas e vou fazer a dobra do tecido aqui. Eu vou marcar dobra do tecido. A dobra do tecido, ela é as costas, certo? Eu fiz aquele cálculo medindo quanto que eu quero na saia godê de costas e quanto que eu vou querer lá na frente. Então, aqui, eu cheguei a esse resultado aqui que eu quero de costas e esse resultado aqui que eu quero na frente. Então, daqui para baixo, a partir da cintura, nas costas eu vou jogar 73,5 e na frente eu vou colocar 53,5. Das costas para frente eu tô com uma diferença de 20 centímetros. Essa diferença de 20 centímetros eu vou ter que tirar aqui ao longo da largura da saia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar uns 3 pontos, mais ou menos. Eu vou medir isso aqui, quanto que deu. Aqui ficou com mais ou menos, tá? 51. 51 dividido por 3 dá mais ou menos uns 15. Aqui, isso aqui não precisa ser exato, tá? É só para poder fazer alguns pontos de encaixe. 13 mais aqui, 13. Ó, então eu fiz uns 3 pontinhos aqui. E aí, daqui pra lá, eu também vou colocar mais ou menos uns 3 pontos, tá? Ó, vou fazer isso aqui. Isso eu só faço pra quê? Pra eu poder colocar a minha régua e traçar de um ponto até o outro, ó. Bom, então aqui, como eu tô com uma diferença de 20 centímetros das costas pra frente, nessas linhas que eu tracei aqui, eu vou já diminuindo aos poucos para que eu chegue lá com essa diferença de 20 centímetros. Então, nessa primeira reta que eu tracei aqui, eu vou tirar 5 centímetros em relação aqui às costas. As costas eu tenho 73,5. Então, eu vou tirar 5 centímetros e eu vou traçar uma reta daqui da cintura até aqui. 73 menos 5, eu vou ter 68,5. 68,5 bateu aqui. A mesma coisa eu vou fazer nessa próxima reta aqui. Eu vou tirar 5 em relação a essa. Então, 68,5 menos 5, eu tenho 63,5. Então, eu vou medir a partir da cintura até aqui. Aqui eu tenho 63,5. E a mesma coisa eu vou fazer agora nessa última reta aqui. Vou pegar 63,5 menos 5, dá 58,5. Da cintura até aqui, 58,5. E ali, então, aqui na frente eu já tô com 53,5. Aqui tem uma diferença, então, em cada uma de 5 centímetros. Se não fizer a diferença de 20 centímetros, que aqui fechou 5 centímetros em cada reta, aí você vai ter que calcular certinho para ver essa diferença, tá? Mas então o degradê é isso aí, vai sempre diminuindo alguns centímetros até chegar
na parte mais curta, né? Fazendo esse degradê aos poucos, tá? E aqui então eu vou fazer a curva. Então eu vou pegar aqui do 73, eu até posso fazer algumas medidas aqui da cintura, ó. Posso fazer aqui uma medida de 72, aqui 70,5, e aí eu vou fazendo só para ter uma direção. E aí eu vou ligando os pontos. Aqui só tem que cuidar aqui que as costas, né, não vir direto para cá, senão vai ficar um bico aqui. Essa parte aqui deixa retinho e depois você vem arredondando, tá? E aí vai fazer em todas as partes o arredondamento. Então, aqui eu tenho agora a saia godê dobrada no meio, né? Então, aqui é uma parte da saia. Agora, eu ainda preciso fazer o molde do cos e o molde do babado. Então, agora para fazer o molde do babado, eu já tinha definido que ele vai ter uma altura de 18 centímetros, já com as costuras inclusas, né? Então, eu vou continuar aqui no papel. Aqui eu já fiz a reta, aqui eu vou colocar o esquadro novamente, vou traçar uma reta aqui. Então, daqui para baixo eu vou medir 18 centímetros. Vou traçar uma reta aqui. E agora, a largura desse babado, eu vou fazer ele na largura do tecido. Então, se o teu tecido ele tem 1,40, você vai cortar ele com o tecido de 1,40. Se ele tiver 1,50, você vai cortar ele com 1,50, tá? Então, aqui o que vai ser definido é o comprimento. O tecido lá, ele tem 1,40. Então, eu vou pegar a metade, porque eu vou dobrar o tecido no meio para cortar, então, o babado. Então, aqui eu vou colocar 70 centímetros. Botei 70 centímetros aqui. 70 centímetros aqui. Vou continuar com a reta aqui. Aqui também. E aqui eu vou fechar o babado. E aqui eu vou ter a dobra do tecido. Então, esse aqui é o babado. Com 18 aqui. 18 centímetros de comprimento. Porém, aqui embaixo o babado ele é franzido. E eu preciso ver quanto que eu vou precisar de babado. Aqui eu só vou ter 1,40, mas a largura aqui da saia no godê, ela tem mais que 1,40 e além disso eu quero franzir. Então, o que eu preciso fazer aqui primeiro é medir quanto que deu a roda da saia. Então, eu vou colocar a fita métrica aqui em pé e vou medir quanto que deu essa roda aqui no total. Aqui ela deu 1,50, eu mais 2 centímetros, então eu tenho uma roda aqui, a roda da saia,
4,52. Porém, isso aqui é só meia, porque eu tô fazendo só meio molde. Então, vezes 2, eu vou ter 3,4 metros de roda. Quanto que eu vou precisar de babado para 3,4 metros de roda? Aí vai depender de quanto franzido você vai querer. Aqui, como já é uma saia no godê, como ela já é bem ampla embaixo, não tem necessidade de colocar tanto franzido. Então aqui nessa parte você pode colocar mais 40 ou mais 50% de tecido para franzir, tá? Então, deixa eu colocar aqui a roda total tá com 3,4, tá? Aqui eu vou acrescentar na minha, eu vou colocar 50%, então 3,04 mais 50%, eu vou ter aqui 50% vai dar 1,50, 1,52, e aqui então vai dar 1,52 mais 3,04, eu vou precisar de roda 4,56. Acho que eu vou ter que fazer esse cálculo de novo aqui, né? Então, aqui eu tenho de roda 3,04. Eu vou acrescentar 50%, mais 50%. 50% de 3,4 metros é 1,52 metro. Então, eu vou pegar os 3,4 metros que eu já tenho de roda e vou acrescentar mais 1,52 metro. Aqui eu vou ter 4,56 metros. Então, essa aqui é a medida que eu vou precisar aqui do babado, tá? Então, como essa tira aqui, ela só vai ter 1,40 m, eu preciso verificar agora quantas tiras dessa eu preciso ter para chegar em 4,56 metros. Então, agora, para calcular quantas tiras de babado eu preciso cortar para dar 4,56, eu vou pegar esse 4,56, que é 456 centímetros, e dividir por essa largura aqui, já com a dobra do tecido. Então, a largura aqui é de 1,40, 140 centímetros. Eu preciso de 3 faixas, ponto 25. Então, aqui o que eu vou fazer? Ou eu corto só 3 faixas, ou eu corto 3 faixas e meia, para dar uma arredondada aí fica a critério, tá? Aqui eu vou colocar 3 faixas, que eu já acho que vai ficar bem legal, porque a roda, ela é bem ampla, tá? Então, aqui no babado, eu vou anotar aqui. Cortar 3 vezes no tecido, ok? Aqui também é bom marcar a linha do fio, tá? Apesar de que é uma tira reta, mas é legal marcar a linha do fio. Isso em todos os moldes é necessário marcar. E aqui ainda você pode colocar o nome da tua peça. Se tu for dar um nome, se tu for dar uma referência, você vai marcar. Eu vou colocar aqui só saia transpassada. Agora eu vou fazer a marcação aqui da saia também. Então, aqui eu tenho dobra do tecido, ou seja, isso aqui vai ser as minhas costas. Então, aqui eu vou marcar saia transpassada. Como ela tá aqui na dobra do tecido, eu vou cortar ela uma única vez no tecido, tá? Então, cortar uma vez no tecido. Aqui a linha do fio, ela sempre é tirada a partir
dessa parte reta, né? Então, aqui, a partir desse traçado, eu vou definir uma medida. Eu posso até colocar ela mais pra cá. Então, aqui, ó. Aqui eu marquei 30 centímetros. Aqui embaixo também tenho que marcar 30 centímetros, tá? Então, essa aqui é a linha do fio. E agora ainda faltou fazer o cos da saia, né? O cos da saia, então, eu vou fazer ele em 3 pedaços, 3 partes. Eu preciso da parte que vai costurada aqui na cintura. E eu tenho mais 2 faixas, que são as 2 faixas que vão ser, que tem a mais para poder fazer a amarração, né? Fazer o contorno na cintura. Então, eu preciso acrescentar, além do tamanho da cintura aqui, eu preciso fazer uma faixa, essas 2 faixas a mais, tá? Vou fazer 2 faixas de 1,40 por 10 centímetros. E a outra faixa, eu vou fazer ela na largura da cintura por 10 centímetros. Então, o molde da faixa eu vou fazer aqui nessa parte que sobrou do papel. De novo, se o papel não estiver reto, vem aqui, esquadra o papel, tá? Bom, aqui eu falei que eu preciso dela com 10 centímetros, né? Pelo cálculo que foi feito lá na frente, então, o comprimento precisa ser de 10 centímetros. Então, a partir daqui, eu vou marcar, fazer vários pontos com 10 centímetros. Vou traçar uma reta. E aqui, como eu falei, eu vou tirar também na largura do tecido. A largura do tecido tem 1,40. Vou dobrar ele no meio para cortar, então ele vai ficar com 70 centímetros. Vou marcar 70 centímetros aqui, 70 aqui. Vou fechar. Isso aqui eu não preciso, marquei a mais. Aqui, em um dos lados, eu vou colocar a dobra do tecido. Dobra do tecido. E aqui, então, eu vou tirar 2 vezes cortar, né? Cortar 2 vezes. E uma delas eu vou fazer na largura da cintura. A cintura eu cheguei em 105, certo? Como eu tô fazendo dobrado, eu vou dividir 105 por 2, que vai dar 52,5. Então, aqui eu vou medir 52,5 e aqui também 52,5. Vou traçar uma reta aqui. E essa aqui eu vou cortar uma vez no tecido, tá? Pode fazer o molde disso aqui separado também, tá? Então, eu posso fazer isso aqui. Ao invés de fazer o mesmo molde das tiras num molde só, eu posso fazer separado. Eu venho aqui, coloco 10 centímetros, 10, traço uma nova reta. Aqui eu continuo. E aqui eu só vou fazer, então, uma de pra cintura, né? Então, essa aqui seria cortar uma vez. Essa aqui é o cos da cintura.
E aqui são as faixas de amarração. Então essas aqui eu vou cortar 2 vezes, esse aqui uma vez. Aqui também tem a dobra do tecido. Aqui ela ficou com 52,5 e aqui ela vai ter 70 centímetros de largura, tá? Linha do fio, nome do molde, saia transpassada. Aí, no caso, essa aqui, esquece isso, ela continua aqui, e essa aqui, então, usa pra fazer o cos, tá? Aí, você tem ela separada, tem a faixa pra fazer a amarração e tem a faixa do cos. Agora, eu vou cortar os moldes. Bom, então eu vou fazer a saia com esse tecido aqui. Isso aqui é uma viscose bem macia, bem gostosa, e ela também não é transparente, então por isso até dá pra fazer como vestido, né? Mas se quiser fazer só como saída de praia, aí você pode até usar tecidos mais transparentes, tá? Tem aquela cambraia pipoquinha, né? Que tem umas bolinhas em alto relevo, fica super bonito. Na verdade, se faz bastante peça como saída de praia com aquele tecido. Você pode usar viscoses mais transparentes, pode usar, tem alguns tules agora também que está sendo usado bastante como saída de praia. Então, como saída de praia também é uma ótima opção e ela fica bem bonita, né? Bem chiquetosa, na verdade. Então, mas essa aqui então eu vou fazer com a viscose. E aqui eu tô com 2,60 m de tecido, tá? No caso, se for para fazer como vestido, você pode usar a viscose, pode usar um crepe, pode usar uma tricoline, tecidos mais leves, né? Mais fluidos, mais caídos, porque a saia godê ela pede isso, tá? Ela pede caimento. Claro que tem saias godê que a gente também faz com tecido mais pesado. Em termos de vestido de festa, dá para fazer com tecidos pesados, mas para essa saia, para esse modelo, verão, quente, então se usa tecidos bem leves, tá? Eu aqui, normalmente, quando a gente faz um molde dobrado, a gente dobra o tecido aqui na largura dele, né? Porém, essa saia não dá pra dobrar aqui na largura, eu vou ter que dobrar ela no comprimento, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma parte pra baixo, colocar aqui no comprimento. Mas qual é o comprimento que eu vou colocar aqui? Bom, aqui a parte que é a frente, que é aqui na lateral do tecido, eu coloquei 33 aqui do raio, que é a abertura aqui do cos, né? E coloquei mais 53,5 pra saia, né? Na parte da frente. Então, aqui 33 mais 53,5, eu tenho 86,5. Então, essa dobra eu preciso fazer pelo menos 86,5, tá? Aí você vai olhar lá a beirada do tecido, como é que ele tá, se ele tá retinho, se não tem nada falhado aqui, se não tá meio torto, meio enviesado, né?
Se tiver, coloca um pouquinho mais para baixo, deixa um pouquinho mais, tá? Então, aqui o meu tá certinho. Vou só medir aqui quanto que vai dar, 87. O 87 aqui. Vou fazer isso aqui do outro lado também. E aqui no meio do tecido eu também tenho que fazer essa medida, tá? Também tenho que tirar para confirmar se tá com a mesma medida. Aqui tá menos, então eu tenho que ajeitar aqui o tecido para que ele fique com a mesma medida que eu coloquei aqui na lateral, tá? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é cortar essa parte aqui da saia godê. Aqui eu tô com a dobra do tecido, tá? O molde aqui dobra do tecido e aqui eu tenho a parte da frente onde que vai ser feita a abertura. Aqui então é posicionar o tecido bem na dobra, deixar ele certinho. E aí eu vou cortar ele primeiro para depois então cortar o restante, que são tiras retas, tá? E agora com o tecido dobrado na largura, ó, dobrei ele na largura, né? Então eu vou cortar o restante dos moldes. Então aqui o babado eu preciso cortar 3 vezes. Então eu vou posicionar ele aqui, aqui eu tô com a dobra do tecido, né? Vou posicionar ele aqui uma vez. Vou marcar com giz. Vou marcar mais uma vez. E mais uma vez. Aqui eu também tenho, então, a faixa de amarração. Essa faixa eu preciso cortar 2 vezes. E aqui eu ainda tenho o cos para cortar, né? O cos, ele também tem a dobra do tecido. Aqui, eu não vou ter largura suficiente para cortar ele, aliás, comprimento suficiente para cortar ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Aqui, onde que é a dobra do tecido, também é o meio das costas. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um corte aqui, e aqui eu faço uma costura, e essa costura vai ficar lá no meio das costas, tá? Então, o ideal aqui é trabalhar com uns 3 metros de tecido para conseguir tirar a saia certinho nessas medidas aqui, tá? Se for uma saia que tem medidas maiores, aí é bom colocar mais um pouquinho. Se for uma saia que tem medidas menores, aí você com 2,60 consegue fazer tranquilamente, tá? Mas aqui tirar o cos das costas com essa emenda não tem problema nenhum, não vai ficar feio, não tem nenhum problema mesmo, tá?
E agora então eu vou cortar indo o cos da cintura. Aqui eu vou dobrar o tecido em direção ao comprimento, né? Mas vou continuar cortando ele aqui na largura. Aí a única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou deixar 1 centímetro a mais para fazer a emenda nas costas, tá? Então aqui eu tô agora com todas as partes da saia cortadas e agora eu vou lá pra costura. Uma última coisa que eu queria lembrar aqui, que eu não falei, mas tecido plano, antes de ser cortado, antes de ser costurado, ele precisa ser molhado, tá? Boa parte dos tecidos planos encolhem, então é preciso realmente deixar eles em molho, deixar eles na água, estender, deixar secando na sombra para depois cortar, tá? Bom, aqui na costura, então, eu vou começar a costura pelo babado. Eu vou fazer a emenda nas 3 partes. Essa saia eu vou fazer ela toda com a costura francesa, tá? Ela vai ficar toda com a costura limpa. Então, para fazer a técnica da costura francesa, para quem não sabe, primeiro eu faço uma costura aqui pelo lado direito do tecido. Aqui essa primeira costura, ela é só na largura do pé de máquina. Aqui, depois dessa primeira costura, eu refilo, eu tiro o excesso de tecido. E agora eu viro pro lado do avesso. E aqui do lado do avesso eu vou fazer novamente uma costura reta. Eu vou puxar bem o tecido aqui pra fora. E aí, essa costura vai ser novamente na largura do pé de máquina. E quando eu refilo isso aqui, essa parte aqui, eu tenho que deixar essa parte estreitinha, por quê? Porque essa parte vai precisar ficar por dentro dessa costura, tá? Ela não vai poder aparecer rebarba aqui pelo lado de fora. Então, por isso tem que refilar e deixar o mais estreito possível para esse tecido ficar todo por dentro da costura. E aí vem a segunda costura. E aí a costura ela fica assim, ó, na parte interna, ela vai ficar toda limpinha, tá? E aqui no lado de fora ela vai ficar assim. Então agora eu vou fazer a costura do outro babado também. Agora, para fazer o franzido, eu vou aumentar o tamanho do ponto e aqui na tensão eu vou abaixar ele um pouco. O franzido, eu normalmente faço 2 costuras de franzido e aqui, por ser muito comprido, então eu faço o franzido sempre até uma parte, depois eu começo de novo, faço a outra parte e aí eu faço a outra parte, tá? Pra não ter problema de ficar tão grande para puxar, ter muito fio para puxar e também para não correr o risco do fio arrebentar ali no meio e aí ter que começar tudo de novo, tá?
Então aqui eu já fiz as duas costuras para poder franzir essa barra, mas antes de pegar e franzir ela, eu vou primeiro pegar a saia aqui na cintura. Eu vou passar uma costura de embebimento e aqui na barra eu também vou passar uma costura de embebimento. Isso porque na hora que eu for costurar o babado aqui na roda da saia, e agora, antes de costurar a barra da saia, o babado, eu ainda vou fazer algumas marcações, uns piques, para ajudar a distribuir o babado, para ficar mais fácil, para que ele fique distribuído de forma mais uniforme aqui, tá? Porque senão, essa roda aqui, ela é grande, ela tem 3 metros, aí você vai tentar distribuir esse babado e vai ficar mais franzido para um lado, para o outro. Então, dessa forma, com esses piques vai ficar mais fácil de achar, de centralizar o babado por inteiro, tá? Então, eu vou fazer os piques tanto na saia como no babado. Aqui na saia, essa roda aqui, ela tem 3 metros, mas quando eu dobro ela aqui, então ela vai ficar com 1,50 m, tá? Então, o que eu vou fazer? De 50 em 50 centímetros, eu vou fazer piques. Eu começo medindo dali, acho 50 centímetros. Daqui até aqui 50 também. E daqui até o meio da saia vai ter 51 centímetros, tá? Mas tudo bem, não tem problema, não precisa ser exato. Então, aqui eu vou marcar o pique, que é bem na dobra do tecido. Aqui onde é que eu coloquei um alfinete, vou marcar o pique, daí eu já tô marcando dos dois lados do tecido, né? E aqui onde é que tá o outro alfinete, eu também vou fazer um pique. Então, no final, eu tô com 2, 4, 5 piques, tá? E esses piques, agora eu vou fazer lá no babado. Bom, e aqui na barra, no babado, é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer alguns piques para conseguir distribuir melhor ali na saia. Eu vou fazer a mesma quantidade de piques que eu fiz ali na roda da saia. Então, aqui eu tô com o babado já dobrado no meio. Aqui na dobra eu faço um pique de marcação. E agora, aqui eu vou dividir em 3 partes iguais, porque lá na roda eu também dividi em 3 partes iguais. Então, esse pedaço aqui dobrado no meio, ele tá com 2,10 metros. 2,10 metros dividido em 3 partes, eu vou ter 70 centímetros. Então, eu vou fazer as marcações com 70 centímetros. Mais ou menos, tá, gente? Não precisa ser exato. Mas aqui o meu, então, eu vou marcar 70 centímetros. Mais 70. Aqui, por coincidência, esse 70 vai bater, então, na emenda aqui do babado, tá? Então, não preciso fazer marcação, só vou fazer a marcação aqui desse aqui. E agora eu já posso, então, puxar o fio para franzir o tecido. E agora, então, para fazer a costura do babado na roda da saia, eu vou achar o meu pique aqui de centro da saia. Isso aqui é o pique do centro das costas, tá? E vou juntar com o pique de centro aqui do babado. Lembrando que eu vou fazer costura francesa, então eu tenho que colocar o avesso com o avesso. E agora eu vou procurar os outros piques que eu fiz aqui na roda da saia. Aqui eu tenho um pique. E eu vou juntar com o pique de marcação que eu fiz aqui no babado.
Aqui eu não fiz pique, mas porque tem a emenda aqui do tecido, então eu vou colocar aqui. O outro pique tá aqui. E aqui no babado tá aqui. E aqui é a frente da saia com a frente do babado. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado da saia e depois eu vou distribuir esse franzido aqui pelo contorno, então, da roda, tá? E agora aqui na barra eu também vou fazer a costura francesa. Para quem tá em dúvida ainda sobre a costura francesa, tem vídeo aqui no canal que explica certinho como fazer, tá? O próximo passo é fazer a bainha de lenço aqui na barra. Então, aqui eu tô com a barra costurada, aqui eu já fiz a bainha de lenço, e agora aqui na frente, na abertura da saia, eu também já vou fazer a bainha. Nessa aqui eu também vou fazer bainha de lenço, mas pode fazer uma virada dupla também e fazer uma costura, tá? E agora, para finalizar a saia, eu ainda preciso fazer a costura do cos. Essa aqui é a parte do cos que vai costurar na cintura da saia. Aqui eu vou fazer a emenda das costas. Aqui eu não preciso fazer a costura francesa porque essa costura aqui vai ficar interna, então eu vou fazer uma costura aqui de 1 centímetro, tá? E nas laterais eu já vou fazer a costura das faixinhas. Também costura normal, aqui de 1 centímetro, costura reta. Depois que você fez essas costuras aqui de emenda no cos, você vai achar o centro do cos e vai achar o centro aqui da cintura da saia. Então, aqui da saia eu vou dobrar. Aqui eu vou fazer um pique. E o centro do cos tá aqui. Esse eu fiz costura, né? Se não fez costura, então acha o centro, faz um piquezinho. E aí você vai juntar o cos com a cintura da saia. Vai colocar o direito sobre o direito. Aqui você tem a emenda do cos com a faixa, com a tira, né? Você vai colocar a costura aqui bem na beiradinha da abertura da saia e vai fazer a distribuição do cos no contorno da cintura.
Aqui agora eu vou fazer uma costura reta. Depois que eu costurei então aqui o cos na saia, eu vou precisar virar o cos dessa forma, colocando o tecido direito com o direito aqui. Essa parte aqui da saia, que é a abertura da saia, eu vou colocar ela um pouco aqui pra dentro. E aqui nessa parte eu vou fazer uma costura mais ou menos de uns 3, 4 centímetros aqui pra dentro, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, essa costura vai ser feita mais ou menos até aqui, ó, passando um pouco da emenda. Essa costura você vai fazer dos dois lados, tá? E aqui você vai fechar a faixinha pelo lado do avesso. Aqui nesse acabamento da faixa, você pode fazer costura reta, mas também, se preferir, pode fazer uma costura em diagonal, também fica legal, tá? E agora eu vou fechar, então, a faixa. E aí, quando você chegar aqui, você vai fazer a costura passando um pouquinho, cuidando para que essa parte da abertura da saia ela fique aqui dentro, tá? Aí vai fazer uma costura de mais ou menos 3, 4 centímetros para dentro. Vai puxar a faixa. Então, aqui desse lado eu tenho a faixa costurada e aqui, ó, no lado interno, então, já fez uma costura aqui pra dentro, tá? Assim eu vou fazer do outro lado também. Então, aqui eu tô com as duas faixas prontas, costuradas, já passei elas. E agora eu vou precisar fazer o acabamento aqui interno do cos. Essa costura, você pode fazer de duas formas. Você pode fazer só aqui no cos, e aí você vai fazer uma costura rente aqui. Aí, nesse caso, não vai aparecer nada de costura nesse cos, nessa faixa. Ou você pode fazer uma costura rebatida, contornando o cos e toda a faixa. Também fica um detalhe bacana, tá? Então, esse aqui eu vou fazer com a costura rebatida, tá? Vou fazer costura de pesponto e vou fazer no contorno aqui, então, do cos e da faixinha. Eu começo aqui pelo centro das costas, tá? Bom, gente, pra finalizar, eu tô aqui com a saia vestida, terminei ela, enfim. Então, ela fica com um caimento bem bacana, né? Ela é bem rodadinha, bem soltinha. E por ela ser assim soltinha que dá pra fazer essas variações, tá? Então, assim, eu fiz algumas variações ali, mas dá pra brincar bastante, dá pra fazer muito mais. O babado, para quem não quiser fazer, não precisa fazer o babado, tá? Pode fazer ela toda só no corte godê, também fica bacana. O babado, ele é um detalhe a mais.
Bom, gente, então hoje era isso. Na semana que vem já começam as aulas de modelagem aqui no canal, é gratuito, tá? Eu vou começar realmente assim, bem do início lá, das bases, para depois então começar a montar peças, para vocês entenderem como a gente tem que pensar na modelagem, porque a modelagem não é simplesmente desenhar. Antes de começar uma modelagem, você tem que olhar o modelo, você tem que ver ele por fora, mas também tem que enxergar o que está por dentro, que vai precisar de acabamento, quais são os aviamentos que vão ser colocados, isso tudo é necessário pensar quando se faz uma modelagem. E é isso que eu quero passar agora com as aulas de modelagem, tá? Até semana que vem.